Bom dia, amigos. Boa tarde, boa noite, tudo bem? Lançando aí mais uma informação, mais um vídeo. Pessoas estão me pedindo aí para eu fazer a parte 2 de Dragon Ball e ocultismo. Eu não vou fazer agora, essa semana sai o vídeo, mas hoje vamos tratar de outro assunto, né? Que é uma informação que eu já fui contra, hoje eu sou a favor. E eu entendo. Quem realmente é um espírito evoluído pode mudar de opinião, pode admitir algo hoje e amanhã dizer, não, eu estava equivocado. Porque quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai tendo conhecimento, buscando conhecimento e até repensando informações e opiniões do passado. Então, eu estava conversando com um religioso e você vê que não tem jeito, gente, não tem jeito. Esse religioso, ele estava lá pregando, parecendo um lunático. Eu falei, calma, pô, desacelere mais aí. Você não vai convencer pessoas gritando. Mas não adianta, esse povo é assim, são espíritos ainda evoluídos, espíritos que acham que gritar, fazer zoada, som alto, acham que assim vai chamar atenção para a sua religiosidade. E não é assim. E no passado, se vocês não sabem, se você pegar a história do catolicismo, vocês percebem que antes de Lutero, de Martinho Lutero, só quem tinha acesso à Bíblia era um padre que estudava todo o conceito histórico, toda a forma como o livro foi produzido e compilado. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é uma compilação de livros. O nome diz Biblia, biblioteca, Bíblia, biblioteca. Uma biblioteca é uma junção de livros. E antigamente só pessoas iniciados, como um padre ou magos, feiticeiros, tinham acesso à Bíblia. Hoje em dia, você aí na sua casa pode pegar uma Bíblia e interpretar de qualquer forma. Aí você vê essa gama de igrejas pentecostais e os pastores reproduzindo a ignorância pentecostal. Porque eles admitem que você a sua salvação é individual. Olha a vibe dos caras, a salvação sua é individual, mas o pecado do casal afetou você e toda a humanidade. Olha a contradição. A sua salvação é individual, mas um casal errou lá no passado. Deus expulsou esse casal do jardim. Uma cobra falou com o casal. E por causa do erro de um casal supostamente inocente, você está pagando o erro deles. Ou seja, é pior do que reencarnação. Porque na reencarnação, você tem ainda acesso à vida passada. Você ainda tem rememoração de vida passada. No pecado original, não. Você está fudido porque um casal errou e você está pagando por causa deles. É como se você herdasse uma doença de um pai e de uma mãe. Ou seja, você não teve culpa, né? Então, assim, a ideia religiosa é muito obscura. A Bíblia é um livro obscuro, de difícil compreensão. Você sabe por quê? Porque, na minha opinião, só quem tinha que ter acesso à Bíblia era iniciados. Eu vou repetir a informação para você entender. Para você entender a informação que eu estou passando, você tinha que estudar cabala, ocultismo, esoterismo, demonologia, angiologia e história para você entender a Bíblia. E não é só entender o lado esotérico, cabalístico, porque tem muita gente que entende esse lado, mas peca no erro de até de comentar histórias. Pessoas que passam, por exemplo, informações que não têm datamento histórico, como os apócrifos, que podemos chamar de canalizações, mas não tem validade histórica como documento. É algo da mente da pessoa, não é algo histórico palpável, tá? Então a Bíblia, para mim, na minha opinião, ela é obscura. É um livro obscuro porque as pessoas que entendem a Bíblia são pessoas que entendem a Cabala. Se você explicasse a Bíblia no conceito cabalístico, eu acho que até ateus iam respeitar os religiosos. Porque a Kabbalah é uma forma astral, espiritual, esotérica e filosófica de
explicar o livro, a Bíblia. Então a Bíblia é um livro obscuro porque qualquer ser humano ignorante tem acesso a esse livro, selado no ocultismo, e pode pegar, ler e interpretar de qualquer forma e pregar a sua verdade. Isso é errado. Isso é errado. Então, na minha opinião, só quem tinha que ter acesso à Bíblia são pessoas que são iniciados no ocultismo. Quem são essas pessoas? Os cabalistas, as pessoas das sociedades secretas, os ocultistas, os feiticeiros, os magos, que já entendem o que está ali. Nem teórico da conspiração tinha que ter acesso à Bíblia, porque eles iam fundamentar coisas que estão ali de forma simbólica como literal. Exemplo, Jeová é um dragão. Eu já vi canais falando isso, que Jeová tem uma forma de dragão. Sendo que na antiguidade não existia essa ideia de dragão ser demonizado répteis como é hoje no Ocidente. Outro exemplo que até ateus usam. A Bíblia não é inspirada por Deus porque na Bíblia tem lá que morcego é ave. Naquele conceito antigo, morcego era ave. Ou seja, ali eles não mentiram, era a informação que tinha da época. Hoje em dia, por exemplo, a Terra plana é ridicularizada, mas na Idade Média, intelectuais da alta sociedade passavam para os intelectuais, os estudantes, que a Terra era plana. A ciência recentemente falou que a teoria da evolução tem erros, ou seja, eles vão lá na frente falar que aquilo foi uma mentira. Isso significa que você é burro hoje? Não. Mas para o povo lá da frente pode dizer que você é burro, mas você não é, você só é produto da informação que você tem disponível hoje. Entendeu? Então, quando lá na Bíblia morcego é ave, era a informação daquele tempo, daquela época. Vocês estão entendendo? Então, qualquer idiota hoje tem acesso a esse livro cabalista, ocultista, e dá vazão a maluquice, loucura, extorsão. Muitas pessoas usam a Bíblia para extorquir, manipulação, lavagem cerebral, política, a direita usa muito isso, fanatismo, extremismo, uma série de situações, julgamentos, né? Que vocês já sabem, principalmente aqui no Brasil e no Ocidente. Então a Bíblia, na minha opinião, não tinha que estar em qualquer lugar. Tinha que ser um livro para iniciados e estar em posse só de um religioso que tivesse conhecimento ritualístico e ocultista, como é um padre. Um padre, para ele se tornar um padre, ele não chega lá, eu vou fundar minha igreja aqui, não. Não. Tem toda a ritualística, tem sacramentos, tem devoção, tem juramentos. Não é um Valdemiro Santiago que pegou a Bíblia e fundou aquele império lá, o Edir Macedo. Não. Tinha que ter estudo oculto, cabalístico. Porque esses caras, eles sabem que a Bíblia é selada no ocultismo de forma proposital para a massa não ter informação e se confundir. Só que eles pregam de forma literal justamente para você ficar um idiota enganado. Então, na minha opinião, a Bíblia tinha que ser somente para iniciados e não para a massa. Tinha que ser preservada e não distribuída de forma como está para qualquer bobão, otário, burro, ignorante, sem conhecimento nenhum, tá falando do que não conhece. E a gente vê aí o resultado disso: ignorância, lavagem cerebral e burrice. Essa é a verdade.